Graça e paz, queridos e queridas irmãs. Muitas saudades de cada um de vocês. Estamos aqui hoje para ministrar a aula 13, a última aula da nossa revista sobre o livro de Atos. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu fale conosco, nos ensine acerca da Tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa, Senhor, eficaz para as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação, porque só Tu és digno, Senhor. Ministra os nossos corações, edifica as nossas vidas, nós te agradecemos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é o título Prisão e Julgamento de Paulo. Nós sabemos que o livro de Atos é uma cuidadosa narrativa histórica sobre os acontecimentos da igreja primitiva. Lucas, ele foi bastante cuidadoso ao fazer esses registros. E no primeiro capítulo de Atos, versículo 8, está escrito que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. E nós sabemos que isso aconteceu, glória a Deus. E a lição de hoje vai tratar sobre a prisão, o julgamento de Paulo, que foram consequências da propagação do Evangelho em toda a terra daquela época. Vamos ver o primeiro tópico da nossa lição, que fala Paulo acusado pelos judeus e preso em Jerusalém. Os líderes da igreja de Jerusalém, eles ainda estavam muito apegados às regras, à lei, e não foi suficiente para eles ver que a graça salvadora do Senhor Jesus havia alcançado também os gentios. E assim, Tiago e alguns dos anciãos sugerem a Paulo que fosse ao templo se purificar juntamente com outras 4 pessoas, para que os judeus vissem que Paulo obedecia às regras, obedecia à lei. Vamos ver em Atos, capítulo 21, versículos 20 a 24. Acompanhem aí, irmãos e irmãs, na sua Bíblia. Atos 21, versículos 20 a 24. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares já entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Paulo, então, faz isso que Tiago e os anciãos haviam sugerido. Esse voto que ele se refere aqui, purificar-se, no versículo 24, purifica-te, é o voto de Nazireu. Eles faziam um voto e eles deixavam o cabelo crescer, Passado o tempo, esse período, eles raspavam a cabeça e ofereciam o cabelo, como oferta ao Senhor, oferta pacífica ao Senhor, justamente com oferta pacífica. Isso está registrado lá em número 6, nós podemos ver isso, que é o voto de Nazireu.
Os judeus, eles não aceitavam de forma alguma a maneira como Paulo convivia de maneira harmoniosa com os gentios. E quando eles viram que Paulo havia entrado no templo, eles pensaram que eles haviam entrado com os gentios, e eles ficaram muito violentos, eles ficaram tremendamente furiosos, porque aquilo era uma ofensa ao templo. E aí houve uma revolta entre eles, e o comandante da guarda romana, Cláudio Lísias, ficou sabendo dessa celeuma que havia se criado e mandou que Paulo, ele foi até lá e mandou que os soldados prendessem Paulo, conduzindo à fortaleza. Quando Paulo está sendo conduzido ali pelos guardas romanos, ele pede permissão para o comandante para falar ao povo. E aí Paulo se dirige ao povo em língua hebraica e começa a contar sobre a sua conversão. Quando ele menciona a sua primeira visita a Jerusalém após a sua conversão, e diz que Deus o chamou para pregar aos gentios, a multidão gritou: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Atos, capítulo 22, versículo 22. O comandante então mandou prender Paulo, e antes de interrogá-lo, ele mandou açoitá-lo. Porém, Paulo tinha cidadania romana. Ele era judeu, Paulo era judeu, mas ele possuía cidadania romana, porque o pai dele foi um rico comerciante em Tarso, na Cilícia, e ele havia comprado esse título. Esse título era algo que só as famílias abastadas possuíam esse título. Então, Paulo questionou para o comandante: é lícito açoitar um cidadão romano, mesmo antes de ser julgado? E aí, o comandante, diante desse questionamento de Paulo, ele mandou suspender a ordem de açoitá-lo. E foi para a prisão. No ponto 2 da nossa lição, nós vamos ver perante o sinédrio judaico. Então, no dia seguinte, o comandante convocou o sinédrio juntamente com Ananias, o sumo sacerdote, para interrogar Paulo, para ouvir as acusações que pesavam contra Paulo. Vamos ver em Atos, capítulo 23, versículos de 6 a 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, Paulo, diante do sinédrio, ele destaca essa questão, que era uma questão polêmica entre os saduceus e os fariseus, que foram grupos que surgiram no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eles tinham opiniões políticas e religiosas contraditórias um ao outro grupo. E Paulo aproveita isso e afirma que ele cria na ressurreição. Essas palavras provocaram então, que era de se esperar, um grande alvoroço entre eles, no sinédrio, e o comandante mandou que os guardas conduzissem Paulo à fortaleza.
Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo. Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, ali Paulo foi encorajado pelo Senhor para continuar testemunhando da salvação do Evangelho ali em Roma também. Alguns judeus denunciaram ao sumo sacerdote Ananias que estava havendo uma conspiração contra a vida de Paulo. Um sobrinho de Paulo, sabendo disso, fez chegar essa informação ao comandante, fez chegar essa informação ao comandante, sim, da guarda romana, que decidiu enviar Paulo ao governador Félix em Cesareia, porque ele temia pela vida de Paulo, né? Paulo era um prisioneiro romano e Félix teria a responsabilidade de cuidar de Paulo enquanto Paulo estivesse sob a custódia romana. Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais importantes da igreja. Em Atos 9, nos dá a ideia do quão grandioso era o plano de Deus para ele. E eu te mostrarei o quanto deverá sofrer por amor do meu nome. Mas, infelizmente, a morte deste homem não foi das mais calmas. Vejamos mais detalhes sobre como morreu o apóstolo Paulo. A Bíblia não narra a morte de Paulo. O livro que narra suas aventuras para levar o Evangelho até os limites do mundo conhecido termina com ele em prisão domiciliar em Roma. De fato, a maioria dos historiadores deduzem que Paulo não morreu nesta época, e sim no ano 64 depois de Cristo. A maioria acredita que ele tenha evangelizado até a Espanha. Manuscritos do século II, como as Atas de Pedro e o Cânon de Muratori, afirmam que Paulo esteve de fato pregando na Espanha. Outra prova histórica é a primeira carta de Clemente, a mais antiga a revelar uma viagem de Paulo à Espanha. No ano de 64 d.C., o imperador Nero mandou incendiar um bairro romano, para que, ao assistir à cena, pudesse se inspirar a escrever um poema épico. Mas as coisas deram erradas e o incêndio destruiu 10 das 14 zonas da cidade. Devido à irresponsabilidade de seus atos, Nero precisava de um culpado. E o povo preferido era os cristãos. Não se sabe o porquê Nero colocou a culpa nos cristãos, mas a crueldade com a qual os cristãos passaram a ser tratados foi impressionante. Muitos foram jogados nas arenas, outros foram utilizados como tochas humanas para iluminar o jardim de Nero. Paulo, no entanto, é preso no rio Tibre, perto da ilha Tiberina. Ao contrário do seu primeiro julgamento em Roma, no qual ele foi absolvido das acusações, neste segundo ele tem o direito só a 2 interrogatórios, sendo que o primeiro termina sem nenhuma sentença. Paulo não nutria esperanças de ser absolvido neste segundo julgamento. E estava certo.
foi condenado à morte. Devido à sua cidadania romana, ele acaba tendo um tratamento mais humano, entre aspas, do que Pedro. Por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por se declarar indigno de morrer como Cristo morreu. Paulo, por sua vez, tem sua cabeça separada do corpo por um único golpe de espada, sendo assim a causa de sua morte por decapitação. Seus lábios se fecharam aqui na terra, mas o seu legado ficou para sempre. Suas palavras e histórias falam até hoje, nos inspirando a sermos como ele, fiel até o fim. Vimos que Paulo foi um homem grandemente usado por Deus, como está registrado em Atos 9, 15 e 16, que diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado por Deus para pregar aos gentios, mas também para apresentar uma visão correta a respeito da salvação para o povo judeu. Ele foi um homem instruído, grandemente instruído, com uma educação excelente, e Deus usou tudo isso para honra e glória do nome dele. Glória a Jesus. No ponto 3 da nossa lição, vai falar sobre Paulo perante as autoridades romanas. Paulo, então, foi conduzido para Cesareia à noite, para que evitasse alguma arremetida dos conspiradores contra a vida de Paulo. Chegando em Cesareia, o governador Félix leu a carta que o comandante lhe enviou, dizendo que ele não havia encontrado nenhuma acusação contra Paulo que justificasse que ele fosse morto, como os judeus assim queriam. Mas como o Sinédrio, os membros do Sinédrio ficaram muito exaltados diante dessa questão, ele achou melhor então o governador decidir sobre essa questão. 5 dias depois, Félix convocou a audiência para o julgamento de Paulo. Nessa audiência, foi um orador chamado Tértulo, foi levado pelo sumo sacerdote Ananias, que apresentou a acusação contra Paulo. Vamos ver em Atos 24, versículos 5 a 8. Atos 24, versículos 5 até o 8. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo examina-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Então, Tértulo, ele era um grande orador, uma espécie de advogado, e ele fez essas acusações diante do governador Félix. No versículo 5, quando ele fala da seita dos nazarenos, os cristãos eram conhecidos também como seguidores de Jesus de Nazaré. E Nazaré pode ter uma conotação de desprezo, como a gente pode observar lá no Evangelho de João. Vamos abrir lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 e 46. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe:
achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Glória a Deus. Filipe era um exímio evangelista. Ele tinha acabado de seguir a Jesus. Jesus havia encontrado com Filipe e ele encontrou Natanael e fez essa afirmação. E Natanael perguntou: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, os romanos também se referiam aos seguidores de Jesus de Nazaré com um certo desprezo. Paulo então se defendeu das acusações, afirmando que ele era um judeu que respeitava a Deus e respeitava a lei, e que seguia a seita do caminho, sim, como os romanos se referiam aos cristãos também. Essa expressão do caminho, esse termo significa maneira de viver e de proceder, conforme o uso frequente de caminho em Salmos e Provérbios. Como exemplo, a gente pode citar Salmo capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, esse caminho é várias vezes citado em Salmos e em Provérbios. Em Provérbios a gente pode ver em Provérbios 16, versículo 25, há caminho que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Então, o governador Félix, ele conhecia bem os seguidores, a seita do caminho, mas ele preferiu ficar bem com os denunciantes e adiou a questão. Vamos ver em Atos 24, versículo 22 e 23, que fala assim: então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tornarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, ele estava detido, mas ele podia ser cuidado ainda pelos seus, né? Então, Paulo permaneceu em Cesareia por 2 anos ainda, sem ser julgado. E assim foi até que o governador Félix foi substituído por Pórcio Festo, que foi para Jerusalém ouvir as autoridades judaicas o que elas diziam acerca de Paulo. E essas autoridades novamente acusaram Paulo. E aí Festo as convidou para irem a Cesareia, né? 10 dias depois, Paulo compareceu diante do governador e daqueles que o acusavam. E eles continuaram acusando Paulo. Festo ofereceu a Paulo o direito de ser julgado por ele, mas em Jerusalém. Ele seria julgado por ele, né, por Festo. Paulo seria julgado por Festo e não pelo Sinédrio, mas só que isso seria feito em Jerusalém. Vamos ver Atos 25, versículos 10 a 12. Atos 25, versículos 10 a 12. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás.
Então Paulo apelou que fosse julgado por César. E Paulo foi, então, no ponto 4 da lição, nós vamos ver a viagem a Roma. Paulo foi mandado para Roma. Essa viagem foi uma viagem muito tumultuada e eles tiveram que enfrentar grandes tempestades. Nós sabemos que daí resultou um naufrágio, que não houve vítimas fatais, como Paulo havia profetizado. Vamos ver Atos 27, versículos 21 a 25. Atos 27, versículo 21 a 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Então Deus já havia falado com Paulo que ele não morreria, e nenhuma só pessoa também que estava ali naquele navio. E então eles chegaram a uma ilha chamada Malta, e depois de 3 meses, seguiram para Roma no navio alexandrino. Paulo então ficou em prisão domiciliar e podia receber visitas e pregar o Evangelho. Vamos ver em Atos, capítulo 28, versículo 28 também. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então Paulo continuou pregando a palavra com ousadia. Glória a Deus por isso. Em Atos dos Apóstolos, que é o nosso ponto 5 e último ponto da lição, Atos dos Apóstolos, um livro aberto. Lucas deixou o relato histórico sem uma conclusão. Nós podemos ver isso no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos, dos versículos 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, Atos dos Apóstolos continuariam. Alguns líderes foram mortos, outros e outras viriam também a morrer por pregar esse Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus, como foi dito quando iniciamos a aula lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. É o Espírito Santo de Deus que veio sobre eles e o impulsionou. Era o poder do Espírito Santo atuando na vida deles, que eles puderam avançar e continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Por último, deixo aqui uma afirmação do estudioso das Escrituras, Luiz Berkoff. Eu gostei muito dessa afirmação e vou ler para os irmãos. Os Evangelhos contêm uma revelação do que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro de Atos nos mostra o que ele continuou a fazer e a ensinar por intermédio do ministério dos homens. Glória a Deus. Então, o livro de Atos continua através da sua igreja, que somos nós, com a missão de proclamarmos o Evangelho a toda criatura, sem distinção de raça, de cor, sem acepção de pessoas, porque Jesus morreu para todos, para que todos tivessem
a vida eterna. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, queridos.